tudo que Deus tinha feito era o sacrifício de Jesus era então em vão, porque a pessoa ela dizia: eu sou circuncidado, eu guardo a lei, então a salvação o que que é? É um merecimento meu. E Paulo coloca exatamente o contrário, que a salvação é graça, e graça imerecida, graça que é sacrificial, e que essa graça nós recebemos e aceitamos pela fé. Por isso, Martinho Lutero, quando relê, né, a Epístola aos Romanos, ele faz a grande descoberta que era que o justo viverá por sua fé. Não são as obras da lei que nos salvam, e sim a graça de Deus. Então, Paulo então ia totalmente contra essa mentalidade judaica. Então, falando isto, eu quero ler, né, o capítulo 1. Então, eu desafio que vocês, quem não leu, leia hoje ainda o capítulo 1 e leia cada dia um capítulo, porque cada semana a gente vai estudar um capítulo. Assim, vocês têm uma ideia geral do que Paulo estava passando e por que ele é tão enfático na questão da graça. Bom, eu, Paulo, escrevo esta carta. Eu que fui chamado para ser apóstolo por pessoas, não por pessoas ou por meio de uma pessoa, mas por Jesus Cristo e por Deus o Pai, que ressuscitou Jesus da morte. Todos os irmãos que estão aqui comigo mandam saudações às igrejas da Galácia. Que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Em obediência à vontade do nosso Deus e Pai, Cristo se entregou para ser morto, a fim de tirar com os nossos pecados e assim nos livrar deste mundo mau. A Deus seja glória para todos sempre. Amém. Bom, eu li até o versículo 5. Bom, Paulo, então, a primeira coisa que ele faz nesses 5 versículos de Gálatas é dizer que ele cumprimenta a igreja, né, com a graça, né? Escrevo esta carta, mas a primeira coisa ele fala que ele é apóstolo não por pessoas. Quer dizer, ele não estava ali e quando ele foi levar o evangelho, a mensagem de Jesus àquelas igrejas, ele não foi enviado por nenhuma instituição judaica. Ele não foi enviado por nenhum apóstolo. Ele foi enviado por Deus. E aí começa a discussão. Mas como? Se Paulo nem era daquele grupo que andava com Jesus. Porque os apóstolos que andaram com Jesus, quantos eram mesmo? Quantos? 3? 12 apóstolos. Só que um traiu e morreu, né? Foi o Judas. Então, teve que fazer todo aquele sorteio, né, para ver quem ia ficar no lugar de Judas. E tinha que ser uma das características era que fosse do grupo que tinha andado com Jesus. Ou seja, para ser apóstolo, precisava ter andado com Jesus e ter aprendido com Jesus. Mas Paulo não aconteceu isso, certo? Paulo, o que acontece com Paulo? Paulo, ele era um rabino, ele tinha estudado a lei de forma diligente e zelosamente, ele era uma pessoa extremamente conhecedora da lei e procurava cumprir a lei nas minúcias. E ele era tão determinado
que uma vez ele então pede aos sacerdotes cartas para que ele vá aonde? Lá em Damasco, para poder prender homens e mulheres. E quando ele fazia isso, ele levava todos mesmo. E isso era algo porque, para ele, os cristãos estavam fora da lei e estavam, então, perdidos, e eram transgressores, e ele tinha o dever de corrigir e de perseguir os cristãos. Mas, no caminho de Damasco, o que acontece com Paulo? Ele era ainda Saulo. Jesus aparece para Saulo, e ali uma luz, né, ilumina o rosto de Paulo, de Saulo, e faz cair, né, no chão, e ele fica cego. E ali ele pergunta: quem és tu, Senhor? E Jesus fala: eu sou aquele que tu persegues. Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Então, a partir desse encontro com Jesus, o Paulo, ele se sente também um chamado, um apóstolo. Olha, eu não vivi, não andei com Jesus na terra, mas eu tive um encontro pessoal com ele no caminho de Damasco. E nesse encontro pessoal, a vida de Saulo foi mudado completamente, até mesmo o nome de Saulo passou para Paulo, uma pessoa que foi totalmente transformada. Mas nós vamos ver no decorrer desse estudo que nem sempre, que agora ele encontra pessoas inimigas de todos os lados. Do lado dos judeus, aqueles a quem ele perseguia e fazia a vontade, né, dos líderes religiosos, então eles não queriam mais saber de Paulo, porque ele era um traidor. Ele, que antes era um grande soldado, combatente do cristianismo, agora se passou para o outro lado. E então, gente, começa a briga e a querer matar mesmo Paulo, né? Por outro lado, os cristãos tinham medo de Paulo. Olha só, um cara que perseguiu os cristãos, como é que eu vou saber se ele realmente mudou? Então, olhavam ele meio atravessado, tinha dificuldade. E quando ele pregava aos gentios, os judeus o criticavam, porque falavam que ele era um transgressor da lei, porque ele pregava um evangelho da graça. Ele fazia com que o cristianismo fosse algo leve, não algo pesado como era a lei, com inúmeras obrigações, que por mais que fizesse um monte de exigências, sempre estava em falta. Então, agora, esses dirigentes, e Paulo está distante dessa região da Galácia, Paulo, então, descobre que tem pessoas, né, líderes que são mandados lá dos judeus, lá nessa região da Galácia, dizendo que o ministério do apóstolo Paulo não era verdadeiro. E começam a pregar outra coisa, dizer que aquilo que ele falava não podia ser levado a sério, porque ele nem apóstolo era. Começa a dizer, olha, ele não andou com Jesus, né? Ele não fez parte do número dos 12. E Paulo, então, ele defende o seu apostolado. Ele diz que ele, sim, encontrou com Jesus no caminho de Damasco. E em algumas cartas, eu não lembro agora, porque eu não procurei a referência, mas Paulo fala que ele era como um nascido fora do tempo. E ele se considera o menor, mesmo que, em termos de missão, eu acho que o apóstolo Paulo foi o maior missionário, em termos de regiões, de andar, pelo barco, de qualquer maneira, ele andava e muito para levar o evangelho. E ele tinha uma preocupação com as comunidades que ele fundava.
que ele levava o evangelho. E ele, então, qual era o cerne da mensagem de Paulo? Salvação por graça e fé, e não por obras. Se eu cumpro a lei, se eu sou circuncidado, o judeu podia chegar para Deus e dizer, eu tenho o direito da salvação, pode me dar, eu já fiz tudo para isso. E Paulo fala exatamente o contrário, que a salvação não é por nosso mérito, mas é o contrário, é pela nossa fé e nós não merecemos. É algo imerecido, é graça, graça de Deus. E aí tem Paulo, então, ele foi escolhido para uma tarefa, e era uma tarefa muito difícil, não era uma tarefa fácil. E aí tem o William Barclay, que é um teólogo alemão, que eu uso muito para ler dos textos e interpretar, eu vejo que ele tem uma fidelidade muito grande, né, nos textos, e ele fala o seguinte, que quando um general, né, quando ele está numa guerra, numa batalha, ele escolhe quem para ir nas campanhas mais difíceis. Ele escolhe os melhores soldados, aqueles mais preparados para ir naqueles lugares mais difíceis. Quando um professor escolhe, por exemplo, para um estudo mais difícil, ele escolhe quem? Ele escolhe os melhores alunos para os estudos mais difíceis. E Paulo, então, fala que ele tinha sido escolhido e sido salvo para servir. E aqui, nesse texto de Gálatas, ele coloca um servir, não de forma, como é que fala, glamurosa, mas ele fala o seguinte, ele coloca-se como um escravo. Naquela época, um escravo, ele levava no seu corpo a marca do seu dono. Era colocado no corpo num ferro quente, né? Ali em brasa, e marcava ali, levava o selo do seu dono. E Paulo fala que o selo, a marca que ele leva no seu corpo de escravo, de servo de Jesus, eram as marcas daquilo que ele sofria por conta do evangelho. Quantas vezes a gente leu em Atos, né, que ele era açoitado, que ele tinha, às vezes, se deixado como morto, né, em várias e várias vezes, acorrentado. Então, ele carregava no seu corpo as marcas de Cristo. Então, no versículo 1 a 5 de Gálatas, Paulo, então, faz o anúncio da salvação. Ele fala aqui um anúncio da salvação por graça e fé. E ele, então, responde aos seus adversários, né, que o seu apostolado não se devia a homem algum, mas que ele recebeu do próprio Deus no caminho de Damasco. E no caminho de Damasco, ele encontrou face a face com Jesus Cristo. E ele fala, então, que ele recebeu, não foi de pessoas, não foi de homens. Então, ele não tinha que dar satisfação a homens, porque a satisfação que ele tinha que dar era somente a Deus. Porque o ofício que ele recebeu de Deus. E ele tinha certeza daquilo que ele estava falando. Mas, por mais que Paulo tivesse essa certeza, ele tinha que provar o tempo todo que estava certo. Ele tinha que provar até mesmo para os próprios apóstolos e para as comunidades às quais ele passava, para provar o tempo todo que ele havia mudado. E quem tinha mudado o seu interior de uma forma tremenda era o poder de Deus, que tinha feito com que ele desse uma guinada totalmente diferente, de perseguidor passar a ser perseguido por conta do evangelho. E ele tinha, então, a tarefa de anunciar o evangelho aos gentios.
eu achei tão interessante, né? Também o autor, ele coloca o seguinte, que Deus dá a cada pessoa uma tarefa. Umas pessoas, Deus dá uma tarefa, às vezes menor, que seja anunciar o evangelho no interior da sua família, da sua casa. Outros, Deus dá a missão de anunciar de forma mais ampla, como foi o apóstolo Paulo. Mas a todos nós que conhecemos a Deus e conhecemos a Cristo, somos chamados de alguma forma a fazer a vontade dele e a espalhar também o evangelho e levar adiante a missão de Jesus. Olha só o compromisso que nós temos de não só ouvir a palavra, mas também anunciar aqueles que estão perto de nós e aqueles que estão longe de nós. E daqui a pouco eu vou entrar naquilo que é perto e longe. Então, Paulo começa nesse versículo de 1 a 5, falando sobre a graça, né? Olha, que a graça e a paz de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Gente, se eu perguntar para você, quando eu te pergunto, o que é graça? O que você responde? O que vem no primeiro momento na cabeça? Graça. Sem pensar muito. Presente. Oi? Presente. Isso, presente. É mesmo, um presente imerecido. Mas também tem no dicionário, se a gente for olhar, né, a graça também, ela tem também uma questão de você, isso nem precisa de dicionário. Quando você fala assim, fulano é uma graça, o que você está querendo dizer? Que fulano, né, é uma pessoa bonita, é uma pessoa simpática, né? É uma pessoa graciosa na forma de ser, né? Então, graça, como a Regina falou, é um presente, é um dom gratuito de Deus, que ele deu ao ser humano no encontro que transformou esse ser humano numa nova criatura. E nessa palavra, quando Paulo escreve aqui, graça, encerra duas palavras, duas ideias principais. Eu achei muito interessante. A primeira, a descrição que eu falei da graça, é uma beleza pura. Certo? Graça, beleza pura. A palavra grega, a graça se chama charis, que significa graça no sentido teológico, que além de significar beleza, também coloca bondade e encanto. Olha, duas coisas, bondade e encanto, ideia de graça. A bondade, a gente sabe que é uma pessoa ser benevolente, demonstrar bondade ou boa vontade em relação às outras pessoas. O encanto é a ação de encantar, de cativar, de fascinar por suas boas qualidades. Também significa talento, simpatia, bondade. Olha só, nesta palavra graça também tem essa questão desse sentido de bondade e encanto. Você ser benevolente e, ao mesmo tempo, cativar as pessoas, fascinar com a tua forma de ser. Mas pode existir bondade sem encanto e pode existir encanto sem bondade. Mas aí, o texto vai adiante ainda, o autor nos leva a uma outra palavra que eu achei fantástico. Além da bondade e do encanto que já nos encanta, né? Uma pessoa que nos encanta, nos fascina, nos cativa, quem não gosta de ser cativado, né? Quem não gosta de ser afagado? Mas tem uma outra palavra que vem também nesse sentido, que é a generosidade.
né? Generosidade. Primeiro, a graça, se toda pessoa cristã tem que ter conhecimento dessa graça de Deus na sua vida, né? Então, essa graça, só em si, ela já é algo belo. Então, todas as pessoas têm que ver em nós algo belo, porque nós possuímos e temos a graça de Deus. Mas, junto com esta graça, nós recebemos algo que nós não merecemos, que foi a generosidade, né? Generosidade, se a gente olhar no dicionário, é a virtude daquele que se dispõe a sacrificar os próprios interesses em benefício de outro, ou seja, magnanimidade. Você se sacrifica pelo outro. Gente, quem se sacrificou por cada um de nós? De graça, sem merecermos. Jesus, né? A sua graça, a sua generosidade, o seu amor foi tão grande, o amor de Deus por nós, que entregou o seu próprio filho para sacrificar. Gente, isso é muito interessante, porque é algo que muitas pessoas pensam hoje que o amor, né, está muito relacionado à posse, e não é. O amor verdadeiro, genuíno, ele liberta, ele deixa livre a pessoa até mesmo para te abandonar. E é esse amor ágape que Deus tem por nós. Amor generoso, amor sacrificial, amor que nos liberta do cativeiro, do pecado, e que nos dá uma nova posição na sua presença. E além desse amor que vem recheado de graça, que não é você sacrificar pelos seus amigos, porque aí já sacrificar por alguém que a gente gosta ainda vai lá, mas sacrificar por alguém que não merece nada ao nosso ver, não merece o nosso amor, a nossa dedicação. Mas é assim que Deus age conosco. Ele entrega Jesus, demonstrando o seu grande amor por cada um de nós e com uma graça tão grande e merecida que nos resgata da nossa servidão para a liberdade. E aí, Paulo ainda continua falando dessa beleza, desse amor imerecido de Deus, e ele fala ainda de uma outra palavra. Tudo isso aqui até o versículo 5, Shalom, né? Ele deseja a paz a essas igrejas. Gente, Shalom é muito mais do que mera ausência de tribulação. Significa tudo aquilo que é para o bem supremo do ser humano. Tudo aquilo que torna a nossa mente pura, resolvida, né, com uma vontade prazerosa no nosso coração. É esse sentido de amor sendo cuidado de Deus, que mesmo no corpo torturado de Jesus, ele consegue olhar com amor para o seu discípulo amado, João, e olha para a sua mãe, que está ali. Imagina uma mãe, né, desesperada de ver um filho sofrendo, e ele olha com amor para a mãe e diz para João cuidar dela. Isso é amor sacrificial. E é um shalom, né, que é mais do que paz, é um bem-estar. É um bem-estar que não depende daquilo que está acontecendo ao nosso redor. A gente só pode dizer que é algo de Deus. E, olha, eu já experimentei isso algumas vezes e não tem explicação, não tem explicação. Quando a Karina estava na UTI, lá na Alemanha, pequenininha, eu sentia assim, inundado uma paz no meu coração, pegando ela no colo, né? Ontem ela fez 25 anos, até falei, né, esses dias na reunião de oração, e então eu cantava, né, maravilhosa graça, maior que o meu pecar.
E tem uma foto, né, que ela está sorrindo, e não sei quem tirou, né, ela está no meu colo e está sorrindo, né, mas eu sentia, mesmo ela com tantos aparelhos que ia até no teto, eu sentia uma paz, né, que excedia todo aquele momento, sabe, e que dava um bem-estar, uma segurança, vai ficar tudo bem, né? Isso é maravilhoso, isso só Deus pode nos dar. Então, alguns adversários declaravam que Paulo estava tornando muito fácil a religião e com a intenção de ganhar o favor dos homens. E Paulo está dizendo, não, eu não estou aqui para fazer a vontade de homem algum, porque eu vim para fazer a vontade do Pai. Bom, aí nos versículos de 11 a 17, a gente vê a mão que dirige. Então, o evangelho que Paulo pregava não era de segunda mão. Ele tinha recebido do próprio Deus. Ele recebeu do próprio Deus. E aí ele mostra, a partir da sua própria vida, as mudanças que Deus tinha feito na sua vida, de perseguidor dos cristãos a ser perseguido por aqueles que antes ele servia fielmente na observância da lei. Como pode alguém que era extremamente zeloso, rigoroso, fiel, ser completamente transformado pelo poder de Deus? Alguém obstinado a levar cristãos presos, a transformar a igreja em algo seco e sem vida? Agora Paulo está disposto a morrer por conta do evangelho. E ele carregava no corpo as marcas de Cristo e não tinha vergonha de expor o erro que ele tinha cometido. Ele não tinha vergonha de mostrar, eu estava equivocado, mas agora eu encontrei realmente aquilo que me motiva, aquilo do qual eu estou disposto a morrer, se for necessário. E várias vezes a gente percebe, né, onde Paulo escreve que já não era ele que vivia, mas Cristo vive em mim. E para ele o morrer era lucro e o viver era Cristo. Isso era a palavra de Paulo dita, né, na época, através do seu testemunho. Bom, agora, nos versículos 18 a 24, Paulo vai falar também sobre o caminho dos escolhidos. Aí, gente, eu acho uma coisa muito interessante que vale a pena a gente fazer dessa leitura e observando. Olha só, quando Paulo foi chamado e foi impactado por Jesus no caminho de Damasco, a primeira coisa que ele fez, ele se retirou para a Arábia. Olha só, ele afastou-se para estar sozinho. Vocês lembram, antes de iniciar o ministério de Jesus, ele também foi para o deserto e ficou 40 dias e 40 noites sem comer, orando a Deus. Paulo, então, retirou-se para a Arábia. Ele afastou-se de todos para estar sozinho. Em primeiro lugar, ele queria refletir sobre aquilo que tinha acontecido na vida dele. E ele queria, antes de falar aos homens, ao ser humano, ele queria antes falar com Deus. Queria saber o que Deus tinha para ele. São poucas pessoas que tomam tempo para enfrentar-se consigo mesmo, para depois enfrentar-se com Deus. Às vezes a gente segue a vida inteira com nossas perguntas, não tirando tempo para reflexão, para muitas coisas que a gente vive. E Paulo, a primeira coisa que ele fez foi retirar-se e pensar, antes de ir para falar a outras pessoas. Em segundo lugar, Paulo voltou para Damasco. Gente, ele ia para Damasco para quê? Para buscar os cristãos, levar preso. Agora ele volta para esse lugar, imagina, qual era a ação das pessoas ao receber Paulo? Isso foi uma ação valente de Paulo.
Ele estava a caminho de Damasco para extirpar dali a igreja, quando Deus o deteve. Todo Damasco sabia, mas ele voltou agora para dar testemunho perante as pessoas que melhor sabia quem tinha sido ele. Terceiro lugar, Paulo foi a Jerusalém, percebe? Agora ele volta lá na origem dos sacerdotes, de toda aquela elite sacerdotal a qual ele servia como rabino e como cumpridor da lei. Ele vai lá e arriscou a sua própria vida. E depois, então, ele vai a Jerusalém. E lá, aquela liderança queria o sangue do apóstolo Paulo. Ele, então, vai lá, arrisca a sua vida. Depois ele volta para o lugar onde ele tinha sido criado, que foi Síria e Sicília. Ali encontrava-se Tarso. Quando a gente estuda sobre Paulo, como é que a gente fala? Paulo de Tarso. Então, ele volta agora em quarto lugar, ele vai para Tarso. Ali onde ele havia se criado, onde tinha ido à escola, né? Onde tinha aprendido muitas coisas com seus amigos na sua juventude. Novamente, ele escolheu o caminho mais árduo. Sem dúvida, as pessoas considerariam ele como um louco, né? E ele enfrentaria a ira, o escárnio. Paulo estava realmente preparado para ser considerado um sem juízo, um louco, por causa de Cristo. Aí eu acho muito interessante, tem um testemunho de uma pessoa que eu vou até ler aqui o nome dele, que é muito complicado, Mulholande. Ele era um cuidador de gados, e numa ocasião aconteceu uma tormenta, e o gado se desatou, ficando livre os novilhos. E ele, então, ficando com muito medo de ser morto ali pelos chifres daquele gado, ele, então, fez um pacto com Deus. E nesse pacto, ele prometeu que, se ele fosse salvo, ele iria pregar o evangelho. Então, ele foi salvo, e ele, então, foi para um lugar bem desconhecido, bem vestido, onde ninguém conhecia ele, foi pregar o evangelho. E aí veio a palavra de Deus a esse homem dizendo: ó boiadeiro, volta para os barcos, boiadeiro, e prega ali o meu evangelho. Deus enviou ele de volta ao lugar onde as pessoas conheciam bem ele, porque o nosso testemunho cristão, assim como a nossa solidariedade, nossa generosidade, deve começar em casa. Deve começar em casa. Em casa, todas as pessoas nos conhecem bem, sabem das nossas qualidades e também dos nossos defeitos. Então, era fácil ele pregar num lugar onde ninguém o conhecia, mas agora ele estava ali diante do lugar onde todos o conheciam, como ele era antes. E é isso que acontece com Paulo. Ele volta para os lugares onde as pessoas o conheciam e dá ali um belo testemunho de mudança, de realmente ter uma mudança, um novo homem, como ele mesmo dizia, uma nova criatura nas mãos de Deus. Bom, eu acho que o estudo foi um pouquinho longo, eu acabei falando bastante, mas eu achei muito rico, né? Esse capítulo, um capítulo, né? Para a gente poder entender um pouco sobre essa carta de Gálatas. Eu acho que ela tem muito para nos ensinar. E eu quero também aprender junto com vocês a cada semana, estudando um pouquinho mais, pesquisando, para que a gente possa crescer juntos, né? No conhecimento da palavra de Deus. Alguém tem alguma pergunta, alguma colocação? Fez sentido para vocês? Vocês conseguiram entender, acompanhar
o raciocínio, porque às vezes, quando é muita coisa, a gente às vezes se perde um pouco. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar. Eu não tenho dúvida, você fala muito bem, você explica bem. Eu queria colocar duas coisas. Assim, você falou que ontem foi aniversário da Karina. Isso. Ontem, quando eu estava lá na oficina com a Regina, a minha sobrinha veio tomar café com a gente e falou assim: hoje eu está fazendo 13 anos que eu morri e ressuscitei. Gravou. Eu nunca tinha me atentado nessa data e não vou guardar, porque eu vou esquecer, mas ficou guardado. Isso foi a Isabela ontem. Agora, sobre a graça, né? Isso eu e as minhas histórias. Trabalhava com uma moça muito simpática que conversava com todo mundo e era uma super dedicada. Um belo de um dia, no começo de ano, os pais entrando para conhecer a gente, aquela coisa toda, daqui a pouco eu vejo ela falando áspero com o pai e entrou pisando duro, passou por mim, largou tudo. Quando passou uns 40 minutos que eu consegui chegar perto dela, eu falei: o que aconteceu, Márcia? Por que você estava no primeiro dia que a gente está vendo os pais, você uma reação dessa? Não, é que ele chegou para mim e perguntou qual era a minha graça. E você não respondeu? Ela: mas como? Que graça? Ele estava perguntando seu nome, criatura. Ela: sério? Sim. Não é muito hábito, porque a gente não está muito acostumado, mas as pessoas têm, algumas perguntam, em vez de perguntar qual é o seu nome, perguntam qual é a sua graça. Aí ela falou que no dia seguinte foi pedir desculpa para o pai. Ai, senhor, desculpe, porque eu não tinha entendido. Mas foi muito engraçado, foi essa situação. E você falando da graça, é realmente isso. Eu acho que o pai achou ela muito simpática, achou ela muito encantadora, né? Sabia cuidar da criança dele. Mas ela se ofendeu toda quando ele perguntou qual a sua graça. Antigamente se usava muito esse termo, né? É verdade, principalmente as pessoas mais velhas, né? Eu acho que está ligado quando você falou a um dom, né? Eu acho que o nome que a gente recebe, a gente já recebe com uma porcentagem de coisas que vem junto com ele, né? Eu acho que o nome da gente faz parte da gente, né? Que nem meu nome, Roni. Nunca quis trocar. Então, eu acho que é uma marca que a gente carrega, né? É verdade. É verdade. Já vem com a história, né? Cada um vem com uma história no seu nome, né? Mais alguém gostaria de colocar? Achei esse texto difícil, li rapidinho aqui antes do estudo bíblico começar, não entendi nada, falei: que esse texto tá falando? Li o capítulo todo, rapidinho. E, meu Deus, o que a mãe vai falar aqui? Como é que ela vai conseguir passar isso aqui? Aí agora você explicou, eu vou ler de novo para ver se eu caio, porque, na verdade, foi muita informação. Foi. O contexto é um contexto para a gente entender que, igual você fala, tem que saber o contexto. Na hora que eu li, eu não entendi nada. Falei: gente, o que a vai falar desse texto aqui? Agora eu vou ler de novo, já vou ler com outros olhos. Muito bem, muito bem. Quando eu falo assim, eu ia começar falando a partir do o capítulo 2 ou 5, né? E aí, porque eu achei mais importante, porque depois vocês vão vendo que vai ter outros, né, textos que vão ficar mais fáceis. Mas aí eu pensei, não adianta eu começar lá na frente se eu não der um embasamento do cenário, né? E o cenário é judeu e gentio, graça e lei, né? Então, e aí, mesmo que foi assim, para mim também foi difícil. Vocês não imaginam, eu tive que ler acho que umas 3 vezes o mesmo capítulo. Li de madrugada. Eu passei uma noite sem dormir. Como ontem eu trabalhei com as mulheres, não tinha tempo. E antes de ontem eu fiz uma endoscopia e cheguei em casa com muito sono, né? Dormi bastante. Chegou a noite, eu passei a noite em claro, né?
Aí, às 2h, o que eu fiz? Levantei, não tinha tido tempo, fui ler, né? Fui fazer a leitura do comentário. Fiquei até umas 3 e pouco, voltei para a cama, até às 5 não dormi. Aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí depois consegui dormir. Então, é assim, a gente às vezes também, e só pude mesmo mexer um pouco no texto hoje, o dia todo. E eu falei, meu Deus, como é que eu vou conseguir traduzir isso daqui? Mas, graças a Deus, espero, né? Eu espero que tenha esclarecido um pouco, né? E que os próximos capítulos fiquem mais fáceis a partir dessa visão, né? Que é o Paulo se defendendo, né? De que ele não era um impostor, mas que o evangelho que ele pregava era autêntico e verdadeiro, porque ele não recebeu de nenhuma outra mão a não ser da mão do próprio Deus. Então, acho que se a gente tiver na nossa mente esse contexto, a gente vai conseguir entender melhor os outros capítulos. E assim a gente vai lendo, né, um pouco o livro inteiro e aprendendo um pouco mais, assim como a gente fez com Atos, né? Atos dos Apóstolos, a gente estudou o livro de Atos inteiro, né? Bom, então, se não tem nenhuma pergunta, mas eu vou encerrar, né, com uma oração, né? Hoje também gostaria que vocês orassem pela Karina, ela veio trabalhar em São Paulo, foi parar no hospital, está no hospital, e depois ela vem, talvez, aqui para casa, né, de Uber. Então, assim, que Deus também esteja cuidando dela, né, tirando as dores que ela está tendo, dor no estômago, tontura, um monte de coisa, mas que Deus possa pôr a mão dele abençoadora. Oremos. Nosso querido e bondoso Deus, nós chegamos na tua presença nesta hora para te agradecer, Senhor, por podermos aprender um pouco mais da tua palavra. Muitas vezes, quando lemos na primeira vez, não entendemos. Mas quando também descobrimos também coisas tão valiosas, tão maravilhosas, que o Senhor fez na vida do apóstolo Paulo, e através dele também levando a mensagem, uma mensagem transformadora e uma mensagem que podia cativar as pessoas e tirar as pessoas dos seus vícios, da sua escravidão, levando para a luz da tua presença. Nós te agradecemos pela tua palavra e que ela seja, Senhor, o norte para a nossa vida. Ilumina, Senhor, a nossa vida com a tua palavra e faz-nos ser também portadores desta graça, para que as pessoas, ao olhar para nós, possam perceber que carregamos, Senhor, também as marcas do teu evangelho, as marcas da tua palavra. Também permita, Senhor, que Karina possa se sentir melhor, possa ter recebido o atendimento médico e que possa vir guardada e protegida por ti. Cuida de cada um dos nossos familiares. Agradecemos pela sobrinha da Roni, que também ontem pôde se lembrar também do teu maravilhoso milagre na sua vida. E como o Senhor trouxe de volta, dando também a ela a vida e a saúde e a oportunidade de também crescer junto com a sua família. Dá-nos um abençoado final de semana e usa-nos como instrumentos teus, na tua palavra, na tua seara. Em nome de Jesus, amém.